Bom dia, Lioness. Hoje mais um dia de devocional com esse grupo de mulheres incríveis, né, que estão seguindo com a gente essa jornada desse devocional de 40 dias que a gente resolveu entregar uma vez por semana para vocês. E hoje é o dia 6, né? Nosso devocional, ele foi desenhado, né, por nós quatro, eu, Janaína, Renata André e a Carlinha, e nós separamos em 4 blocos que estão sendo entregues alternadamente, né? Uma semana cada uma, e os nossos blocos são: o primeiro bloco é liderado pela Carla, e ela está compartilhando, né, o se descobrindo em Jesus, a jornada dela. Depois vem o segundo bloco, que sou eu, e que é corpo, alma e espírito, é um alinhamento do corpo, alma e espírito. Depois vem o terceiro bloco, com a Rê, que está entregando, né, mente de Jesus. E o último bloco, sendo entregue pela Janaína, que é vivendo na fé e na graça. Então, foi assim que a gente desenhou esse devocional, entendendo que é uma jornada, e essa jornada ela passa, né, pela essa consciência da descoberta em Cristo, esse alinhamento corpo, alma e espírito. Depois você começa a entender a mente, a modelar Jesus, e depois você vive em fé e em graça. Então, assim, acho que ficou muito bem desenhado, né? Deus tem plantado uma semente linda em cada uma de nós, né? E cada uma das Lions está entregando, vocês podem ter certeza, o melhor para vocês, né? E é uma jornada, como a gente falou, e hoje é o dia 6. Dia 6 a gente vai falar sobre a gula, né? Que é um pecado silencioso. Pode passar, Rê. Mas antes, para quem não me conhece, né? Eu sou a Sabrina Teio. Eu brinco que eu aprendi essa palavra, eu gostei muito disso, né? Que eu sou a filha mimada de Deus, né? Eu venho aprendendo e aceitando ser mimada pelo meu pai, né? Para mim foi um desafio isso, de ser mimada, de aceitar ser mimada, porque eu não aprendi isso com meu pai terrestre. E hoje estou vivendo isso com meu pai celestial, né? Eu sou esposa do Gustavo há quase 25 anos, faço bodas de prata no ano que vem. Sou mãe do Rafa, mãe da Gabi e sou avó da Maila. Por profissão, eu sou nutricionista e sou CEO da Doutora Fit. E hoje, agora, junto com essas 3 mulheres incríveis que Deus colocou na minha vida, eu sou uma Lioness. Eu recebi um chamado de Deus e não tinha muita noção do que seria isso, né? E entendendo a minha história, eu entendi que o meu chamado era para ajudar pessoas a restaurar o corpo, a alma e o espírito. E é através da nutrição, da inteligência emocional e da inteligência espiritual que eu quero compartilhar com vocês o que Deus está fazendo na minha vida e o que Ele está fazendo através da minha vida, seguindo esse propósito de restaurar o templo do Espírito, que foi o primeiro dia que eu entreguei do devocional, que foi o dia 2, falando um pouco sobre o nosso corpo sendo o templo do Espírito Santo, né? Porque a partir dessa consciência que a gente consegue realmente cuidar desse presente tão precioso que Deus nos deu, que é a nossa vida. Sem o nosso corpo, a gente não vive. E se a gente não vive, né, a gente não estaria aqui agora para compartilhar todo esse conhecimento e estar juntas em comunidade, né, para ajudar não só a gente crescer, mas também ajudar outras pessoas crescerem, né? A Jana, na semana passada, se eu não me engano, ela falou muito disso, né? Do quanto que vocês também estão recebendo uma semente
para poder plantar também na vida de outras pessoas, né? Então, esse conhecimento que a gente está passando aqui, nosso desejo é que isso não fique apenas aqui, é que vocês possam realmente transbordar isso também na vida das pessoas, tá? Pode passar, Rê. O louvor que eu escolhi hoje, que vocês escutaram um pouquinho, foi o Me Ajude a Melhorar, do Eli Soares. E eu gosto muito desse louvor. Na verdade, esse louvor foi o louvor que me tocou, assim, um dos primeiros também, porque eu entendi que eu preciso de ajuda para melhorar, né? A gente vive na carne, né? O nosso corpo, ele existe, e por conta disso, a gente precisa de estar buscando sempre uma melhora, né? E quando a gente pensa, principalmente no assunto que eu vou trazer hoje, né, que é o assunto da gula, né, do pecado da gula, a gente precisa de ajuda, né? E eu gosto desse louvor que ele me lembra todos os dias que eu sou dependente. Eu sou dependente da bondade de Deus, eu sou dependente da misericórdia de Deus, eu sou dependente da ajuda dele para melhorar em todos os aspectos da minha vida. Pode passar, Rê. E o versículo que eu trouxe, gente, é 1 Pedro 5, versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu trouxe esse versículo e eu queria destrinchá-lo com vocês. Mas se destrincharmos esse versículo sob o aspecto da saúde, podemos perceber que ele enfatiza a importância de ser sóbrio. No sentido literal, é não estar embriagado, né? A Bíblia nos ensina a não nos embriagarmos. Mas também a gente pode interpretar essa sobriedade como manter moderação e evitar excessos em nossos hábitos alimentares. Na segunda parte, o versículo diz que o diabo anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nosso inimigo conhece as nossas fraquezas, e é através dessas fraquezas que ele tenta roubar, matar e destruir a nossa vida. Ele usou e ainda usa a comida para nos afastar de Deus. Lembra que Adão e Eva comeram do fruto proibido e foram expulsos do paraíso? A gula, então, se tornou um dos 7 pecados capitais e está sendo normalizada, deixando de ser vista como um mal que pode gerar terríveis consequências na nossa saúde. Ela vai além do simples ato de comer em excesso, abrangendo uma falta de moderação e autocontrole em relação ao consumo, seja de alimentos ou de bebidas. A compulsão alimentar, ela pode ser vista como uma manifestação moderna da gula, influenciada por fatores psicológicos e sociais complexos. Ambas podem ser formas de lidar com emoções difíceis ou buscar conforto emocional através da comida. Elas envolvem o consumo excessivo de alimentos, além das necessidades nutricionais, e podem resultar em sentimentos de culpa e vergonha pela perda de controle após os episódios, e ainda podem levar a problemas de saúde física, como obesidade e doenças relacionadas, como diabetes e hipertensão. Por isso, é importante vigiar, para estarmos constantemente alertas contra os impulsos da gula. Assim como o inimigo anda ao redor, as tentações da gula podem surgir de forma sutil e inesperada em nossa vida cotidiana, através de um inofensivo chocolate que ganha de presente, aquele chopinho no happy hour, ou até mesmo balinhas ao longo do dia. Ao analisarmos essa explicação, somos lembrados que cuidar da saúde é uma responsabilidade contínua que requer atenção, disciplina e autocontrole.
Imagino que muitos aí podem estar pensando, né? Para ela é fácil, ela é nutricionista. E aí eu te peço licença para contar um pouco da minha história alimentar. Eu fui até criada em uma casa que tinha alguns hábitos saudáveis. Eu só podia tomar refrigerante no final de semana e sempre tinha legumes nas refeições e frutas para os lanches. Em contrapartida, nosso jantar, a gente não tinha hábito de jantar, e o nosso jantar era sempre um lanche. Geralmente, um pão com requeijão, queijo e presunto. Minha mãe me permitia comer o que eu quisesse, e eu acabei desenvolvendo um paladar infantil. Eu só comia arroz, batata e carne, além dos biscoitos recheados, balas e doces. Eu comia brigadeiro de panela quase todos os dias da minha vida. Aos 17 anos, quando a minha mãe faleceu e eu tive que morar sozinha, passei a me alimentar ainda pior, pois não sabia cozinhar, passava o dia todo comendo fast food e besteiras. Minha única especialidade culinária era macarrão com salsicha. O entendimento que estava me matando dia após dia só veio quando eu fui cursar nutrição, aos 34 anos, que foi então que eu tomei a decisão de iniciar uma jornada de transformação nos meus hábitos alimentares. Por que eu quis trazer isso para vocês, gente? Porque hoje, quando as pessoas olham para mim, acham que eu sempre fui saudável, acham que eu sempre tive um corpo bonito, que eu nasci assim. E não é essa a verdade, né? Eu quis trazer para vocês que só aos 34 anos, quando eu comecei a cursar nutrição, que eu fui ter entendimento do que era uma alimentação saudável, né? A gente acaba criando hábitos baseados no que a gente aprendeu quando criança. Eu gosto de um termo que eu uso bastante, que é uma cultura alimentar familiar. A gente aprende a comer quando criança, na nossa introdução alimentar. E muitas vezes, até na introdução alimentar, eu vou falar isso pelos meus filhos, a gente tenta, como mãe, ensinar o ideal para a criança, né? Então, normalmente a criança, quando nasce, ela amamenta, depois ela começa na introdução alimentar, e a mãe, com todo carinho e amor, foi errar. E a mãe acaba cedendo as preferências da criança, né? E eu falo que, assim, já na criança, o inimigo já ataca na gula. E acaba que, né, o paladar mais gostoso é o que mais faz mal, né? A criança desenvolve o paladar pelo doce. Gente, doce é muito gostoso, né? Não vamos negar que é uma delícia comer um docinho, mas a gente sabe hoje, na área da saúde, que o açúcar, ele foi considerado, tem um livro que é muito interessante, que é O Açúcar, o Veneno Branco, o Pó Branco. O açúcar, ele vicia 8 vezes mais que a cocaína, gente. Isso é muito sério. Por isso que a grande maioria das pessoas é viciada em açúcar. E eu entendo isso porque eu trabalho com emagrecimento, principalmente trabalho com mulheres, e eu escuto o quanto é desafiador, né, ficar sem o doce. Né? Geralmente é justamente o açúcar que as pessoas têm mais dificuldade de reduzir, né? De evitar esse exagero. E, de novo, né, na nutrição, eu acredito muito nesse equilíbrio. Nada é proibido, mas nem tudo convém.
né? Isso já é um versículo bíblico. Nada é proibido, mas nem tudo convém. E a gente tem que entender que na área da saúde, se a gente quer é, cuidar desse templo, né? Glorificando a Deus por esse presente, se a gente quer viver muito para que Deus cumpra as promessas dele na nossa vida, a gente muitas vezes vai ter que aprender a dizer não para algumas coisas, né? E priorizar outras coisas e buscar esse equilíbrio, sem o exagero, sem os extremos, né? E aí, continuando a minha história, né? Foi o que eu falei, assim, eu não, eu desenvolvi um paladar infantil. E a grande maioria das pessoas que eu atendo, eu vejo que desenvolveram esse paladar infantil. Sabrina, o que é esse paladar infantil? É essa preferência por coisas gostosas, né? E eu sempre falo para as minhas pacientes, para as minhas clientes, hoje somos adultas. E como adultas, a gente tem que assumir e desenvolver um paladar de adulto. Então a gente não tem que comer tudo que a gente gosta. A gente tem que comer o que nos faz bem. Eventualmente, a gente pode aprender a comer o que faz bem e isso se tornar gostoso, que é hoje o que eu consegui desenvolver na minha vida. Então, é possível a gente ter prazer na alimentação saudável, mas também a gente pode nos permitir comer algo mais saboroso em determinadas situações. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que entender. Só que quando o versículo fala para a gente vigiar, é porque o inimigo sabe da tua fraqueza e sabe que você gosta do que você mais gosta de comer. E é ali que ele vai atacar. Por exemplo, o meu marido, ele é alucinado, né? Quem conhece ele sabe, por Coca-Cola. Ele é viciado em Coca-Cola, né? E ela é ali que o inimigo vai atacar. Ele também adora um doce, um chocolate, e é lá que ele vai atacar. Lá é o ponto de fraqueza. Então, cada uma aqui tem um ponto de fraqueza. Eu não conheço o ponto de fraqueza de vocês, mas vocês devem saber o que que faz vocês fraquejarem. Quando você está estressada, quando você está angustiada, preocupada, ou quando você está extremamente feliz, o que que você busca comer? Né? A gente fala, a gente trata isso, eu vou falar em outro capítulo, que a gente tem vários tipos de fome. Um dos tipos de fome que a gente mais come é a fome emocional. A gente acaba trazendo a emoção para dentro do nosso hábito alimentar. A gente come por emoção e não por necessidade fisiológica. E isso está distorcido, porque o ideal, né, o nosso corpo foi feito para se alimentar por necessidades fisiológicas. Só que hoje a gente come muito mais pela fome emocional do que pela fome fisiológica, tá? E isso a gente depois vai entender um pouco melhor como funciona e como que a gente aprende a lidar com isso. Mas então, voltando no texto, né? É possível. Eu queria dizer para vocês que é possível vocês é, encontrarem esse equilíbrio e aprenderem a desenvolver um paladar saudável. É possível a gente mudar as nossas papilas gustativas, né? Assim, na nossa língua, a gente tem as papilas de sabores, que a gente tem sabor amargo, sabor doce, sabor azedo, o sabor salgado. E geralmente o sabor doce, ele acaba achatando os outros sabores. Por isso que geralmente a gente busca muito mais o alimento doce, né, do que o alimento salgado. Tem até gente que relata que tem esse paladar mais para o salgado, né? Então, o salgado e doce são as papilas que são mais sobressaem na nossa língua. E a gente tem que aprender a degustar e a experienciar e gostar dos outros sabores também, né? E a gente desenvolve isso no paladar. Uma coisa que é muito curiosa, que as pessoas não sabem, é que para você saber se você gosta ou não gosta de um alimento, você tem que provar dele pelo menos 20 vezes. E aí eu pergunto muitas vezes para as minhas pacientes, quando a pessoa fala assim, eu não gosto, eu vou falar uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de jiló. Se você perguntar para mim se eu já provei 20 vezes do jiló, eu vou te responder que provavelmente não.
Por quê? Porque é ruim. Para mim, o jiló é ruim. E é difícil você comer algo ruim. Só que você vai provando de várias formas diferentes. Então, tem coisas que eu não gostava ao longo da minha vida. Gente, eu odiava salada. Eu não comia salada. Odiava o cru. Qualquer coisa que era cru eu não gostava. Verde. Eu odiava coisa verde. Eu tirava o orégano da pizza. Eu tirava a salsinha das coisas que vinham. Gente, eu tinha pavor de verde. Meu paladar era muito infantil, era um paladar monocromático. Eu só gostava como eu botei, arroz, batata, de preferência purê de batata, que eu gostava, e era ali a carne, o frango. Peixe eu não comia também. Então era carne, frango, arroz e purê. Feijão eu não gostava. Eu era muito chata para comer, muito chata. E quando eu entrei na nutrição e comecei a entender, né, o que que era a saúde, o que que era um alimento saudável, e eu tomei a decisão, né, como a gente sempre fala, né, a gente só tem mudança se a gente tem consciência e depois toma uma decisão. Eu tomei a decisão, falei, caramba, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero viver mais, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, eu sei a dor de um filho crescer sem mãe, sem pai. E eu falava assim, gente, eu não quero isso para os meus filhos. Eu olhava para os meus filhos e falava, eu quero viver muitos anos, eu quero conhecer meus netos. Hoje eu conheço a minha neta, mas agora eu quero conhecer meus bisnetos. Eu quero viver para eles. E para viver para eles, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar do meu corpo, né? E eu entendi que a alimentação é o caminho. Da mesma forma que Jesus é o caminho, a alimentação é o caminho. A alimentação saudável, né? Eu sempre falo que a alimentação ela tem poder de dar vida, mas ela tem poder de tirar vida. A gente vê o número de obesidade crescendo, mais de 60% da população mundial está acima do peso ou obesa. A gente sabe hoje que a obesidade representa mais de 80% das doenças crônicas. Então, a gente vê as pessoas hipertensas, diabéticas, né, com problemas renais, problemas de doença crônica, né, doenças autoimunes. Tudo isso pode ser melhorado através da alimentação. Então, eu acredito muito na nutrição. Eu fiz 2 anos de medicina e eu tranquei medicina porque eu acredito muito mais no poder da prevenção através da alimentação e de hábitos de vida do que no poder do tratamento. A medicina veio para nos ajudar a tratar doenças, mas a nutrição ela existe para prevenir essa doença. E a gente precisa hoje, com consciência, o que eu quero deixar com vocês hoje é que vocês entendam que que desperte essa vontade de querer aprender, a querer mudar esse paladar, aprender a vigiar os excessos e lembrar que a gula é um pecado e a gente vê isso muito, né? Como esse pecado virou banalizado, né? Ficou simplesmente banalizado. As pessoas estão muito preocupadas. Eu não posso pecar, eu não posso trair meu marido, que é pecado, só que peca comendo. E a gente já falou sobre isso. Pecado é pecado, não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Então eu vejo as pessoas nessa busca de querer viver em santidade, e a gente já falou sobre isso, porque o nosso pecado ele já foi lavado, né? Jesus já perdoou os nossos pecados. Só que qual é a nossa missão? É tentar buscar essa santificação. E um dos pecados que existe é a gula, e o que a gente menos vê são pessoas tentando se santificar nessa área. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa consciência e por isso a música ajuda a melhorar, porque eu sei que é um desafio. Eu sei que é um desafio muito grande. Eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Mudar hábitos não é fácil, né? Mudar estilo de vida não é fácil, é um desafio. Só que a gente precisa ser consistente, a gente precisa buscar essa melhora diariamente, porque, como eu falei, o inimigo ele vai atacar. O objetivo do inimigo é matar, roubar e destruir. O inimigo não quer que a gente viva muito. Por quê? Porque ele não quer que Deus cumpra na nossa vida as promessas de Deus. Ele não quer que a gente seja
modelos de Deus, né? Que a gente seja replicadoras da palavra de Deus. Ele não quer isso. Então, ele vai atacar, ele vai tentar matar e destruir através da alimentação, através da gula. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, é essa consciência que a gula é um pecado, que é nesse lugar que o inimigo quer roubar a tua vida. Eu quero convidar vocês a não permitir que o inimigo destrua a vida e os planos de Deus na vida de vocês, através dessa consciência que é a alimentação saudável, é uma busca de uma alimentação sem exageros, né? É poder comer de tudo um pouco, mas com consciência e principalmente buscando alimentos que te trazem vida e não alimentos que tiram a tua vida, né? E eu sempre gosto daquela frase que vocês vão escutar eu repetindo várias e várias vezes, né? Se Deus fez, come, que é saudável. Se o homem fez, evita o excesso. Tudo que Deus fez está liberado. Pode comer à vontade, porque tudo que Deus faz é bom. Né? Quando a gente lê em Gênesis todo o processo de criação do mundo, Deus sempre cria, olha para a criação dele e fala, é bom. Então, tudo que vem de Deus é bom. Toda comida que vem de Deus é boa, pode comer à vontade. O que fez o homem, evita o excesso. Porque dessa forma vocês vão estar se nutrindo com vida e não tirando a vida de vocês, tá? Meninas, querem complementar alguma coisa? Passo a palavra aí para a Rê, para a Jana. Eu quero. Vocês estão nesse processo também. Ai, meu Deus, ainda mais hoje de manhã, ainda bem que eu deixei um pedaço de brownie para minha filha. Ai, eu olhei para aquilo, pedaço, eu falei, gente, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Aí depois, não vou comer, mano. Ela disse que ia comer essa fatia hoje de manhã. E aí eu comecei na minha batalha. E ontem mesmo eu estava falando, eu falei assim, nossa, tem certos alimentos que para mim é muito desafiador resistir. Bom, eu tenho essa batalha na minha mente em relação a alguns alimentos, como você trouxe aí. O meu paladar é mais para o doce, eu trocava, vou botar no passado. Claramente, um prato de comida por algum chocolate, mas o meu desafio era me controlar para não comer tudo, né? Porque parece mesmo, e como você trouxe aí explicações, que o açúcar, né? Esse açúcar refinado, ele vicia e assim, controlar é muito mais desafiador. Então, que a gente possa ter você aí para nos mentorar nesse sentido de substituir mesmo, né? Para que a gente possa ter mais ainda esse domínio próprio. Então, sabedoria na escolha dos nossos alimentos, para ajudar a ter esse domínio próprio. Bom, eu quero trazer algumas reflexões aqui para a gente em relação à temática de hoje, né? Gula, o pecado silencioso. Achei muito interessante esse esse título que você trouxe, sabe? Porque realmente é muito fácil identificar o pecado quando uma pessoa, sei lá, rouba ou mata, ou, sei lá, trai, né? É um pecado mais, digamos assim, claro, evidente, escancarado para as pessoas. Mas a gente já viu na Bíblia que não tem pecadinho, tem pecadão. Tudo para Deus é pecado. E a gula, sim, é pecado, e está muito claro na palavra de Deus. E aí eu trouxe uma reflexão aqui para mim que eu queria compartilhar com vocês, né? Uma coisa é comer, outra coisa é se alimentar. A Sabrina fala muito sobre isso. Então, você come para se alimentar ou você come para satisfazer desejos, né, da carne, da sua emoção? Porque a palavra alimentar ela é muito clara para Deus, né? Inclusive a oração do Pai Nosso fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, Deus o tempo todo está falando, Ele é o pão da vida. Então, se alimentar da palavra de Deus, o alimentar é bom, o alimentar vem de Deus. Quantas vezes na palavra a gente viu que a pessoa estava fraca e Deus ia lá e falava para se alimentar, não só da palavra, não só no espiritual, mas alimentar o corpo. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, a primeira coisa que ele falou é alimenta.
né? Alimenta ela. Então, o alimentar é você cuidar do seu corpo, é como a Sabrina trouxe, é você cuidar da longevidade, né? Você valorizar a sua vida, e isso é valorizar a palavra de Deus. O milagre da multiplicação dos pães, quando Jesus fez o milagre, a palavra fala claramente: todos foram alimentados, todos foram saciados e ainda sobrou. Por quê? Isso eu também quero trazer para vocês. Porque a mentalidade de Cristo é uma mentalidade de abundância, não é uma mentalidade de escassez. E a Sabrina trouxe muito claro isso. Quando fala-se do inimigo, esse versículo, que o inimigo anda ao redor, o inimigo, ele é o devorador, fala aqui, né? Ele está à procura para devorar. E aí eu quero que você guarde essa palavra. Você anda como eu já andei muito, e se eu não vigiar, e eu vou vigiar cada vez mais, né? Você anda devorando a comida? E a minha parte é para falar muito da mente de Cristo, né? Modelar Jesus. Vocês acham que essa postura de devorar um chocolate, de devorar um prato de comida, é uma mentalidade de Cristo? Se o inimigo ele é o devorador, é aquele que veio para matar, roubar e destruir, toda vez que você ou uma pessoa agir como devorando uma comida, não está agindo modelando Jesus, está agindo modelando o inimigo. Assim como ele é o pai da mentira, toda vez que a pessoa mente, ela está honrando o inimigo e não a Deus. Então, toda vez que a pessoa estiver na gula, toda vez que a pessoa estiver devorando algo sem um domínio próprio, sem um controle, não está honrando a Jesus, está honrando ao inimigo. Então, reflita sobre isso, tá? Então, quando a pessoa devora algo, ela está agindo como inimigo e não como Jesus. Isso tem que ficar muito claro, me veio esse insight aqui agora. O inimigo é igual a esse devorador. Comer diferentemente de se alimentar e comer com as emoções, né? E não com o objetivo, de fato, de alimentar o corpo. Então, você escolhe o alimento, lá o paladar infantil ou o paladar, sei lá, né? Você come isso para satisfazer as suas emoções ou, de fato, para alimentar o seu corpo. E a última coisa que eu quero trazer de contribuição é que eu já tinha feito várias vezes a associação entre a disfunção alimentar relacionada à disfunção ligada a outras áreas da sua vida, como a área financeira. Pessoas que têm uma relação disfuncional com comida, normalmente têm uma relação disfuncional também com as suas finanças. A pessoa que devora comida, que não tem controle, não tem esse domínio próprio, normalmente ela não tem domínio sobre as suas finanças, porque ela funciona numa mentalidade de escassez e não uma mentalidade de abundância. Veja mais uma vez o milagre dos pães: sobraram comida ainda sobraram cestos, porque essa visão de abundância. Então, não é comer até acabar, até a última migalha do prato, até a última migalha, é para sobrar. Então, chegar e pegar um pedacinho do chocolate, você se alimentar e entender que ainda tem provisão para depois e depois e depois, é a mesma coisa de pegar as suas finanças, utilizar uma parte dela e saber que existem mais e mais e mais. Você não precisa chegar e acabar com tudo. Então, pensa também sobre isso, né? E aí eu gostaria de trazer ainda mais essa reflexão. Você come até acabar? Você come mesmo sem fome? Aquela pessoa que gasta mesmo sem precisar gastar? Sabe que sai comprando coisas que não precisava comprar? É comer sem precisar comer, sem saciar a sua fome, porque muitas vezes, Sabrina fala isso direto, muitas vezes as pessoas estão comendo não porque elas estão com fome, né? Comer para satisfazer o seu prazer imediato. Aí compra, gasta, faz coisas porque precisa daquilo. Será que precisa mesmo? Comer sem perceber o que está comendo. Tem pessoas que lidam com suas finanças sem saber o que está gastando, não sabe nem quanto que vai vir a fatura do cartão, porque não tem controle de nada. Comer com os olhos. Então, quantas outras coisas que a gente pode estar trazendo aí dessa metáfora? Essa é a minha contribuição, meninos. Falei bastante até. Mexe muito comigo esse teu assunto, Sabrina. Fez em relação
que a gente ainda não tem. E vou deixar a Rê terminar, acho que ela voltou. Rê, você tá aí? É, Não? eu, ops, Tá, ela voltou para ela mas concluir. para mim eu concluí, eu não sabia que tinha caído, não sei nem onde eu parei. Pode tocar daí, a minha internet está ruim. Para mim, porque era um ponto de vista que eu não tinha, e aí eu comecei a me aprofundar nesse estudo sobre as gerações. E conforme você foi falando, isso foi se confirmando também nessa questão da alimentação. Porque a gente é formado por um sistema de crenças. E aí a gente tem que começar a pensar em que época a gente nasceu. Quais eram os hábitos dessa época? Que sistemas de crenças estavam sendo formados na época em que nós nascemos? E aí eu fui buscar isso, né? Enquanto você estava falando aqui, isso veio, cara, isso cai como uma luva na questão das gerações. Porque, por exemplo, na geração Baby Boomers, a gente estava vindo num pós-guerra. Por que que foi Baby Boomers? De 1946 a 1964, a gente estava vindo do pós-guerra, então as pessoas estavam buscando, essa geração buscou estabilidade. E aí, com a estabilidade, eles foram focar no mercado de trabalho, no consumo e na industrialização da comida. Por quê? Porque, como foi todo mundo trabalhar, essas mães deixaram de ficar em casa, ok? E elas começaram a ter lanchinhos na noite, elas começaram a ter biscoitinhos. E aí, você vê que toda geração. Ela gera um novo hábito para a nova geração, em razão da geração dela estar vivendo consequências daquele tempo, e aí a geração nova também vai ter um novo hábito de acordo com o que recebeu da geração anterior. Por quê? Porque a gente aprende com os nossos pais. E de acordo com o que os nossos pais estão vivendo, a gente sofre a consequência daquela geração anterior, e aí a gente tem um novo hábito que vai gerar uma consequência para a próxima geração. E assim vem acontecendo. Veio a geração Baby Boomers, que foi de 46 a 64, a geração X, que provavelmente é a nossa aqui, né? Que é a geração nascidos de 65 à década de 80. Aí vem a geração Millennials, e geração Y, que é de 81 a 96, geração Z, de 97 a 2010, e a geração Alpha. E se você fizer um estudo, você vai ver que todo um sistema de crenças do alimento, forma como você vê trabalho, família, a forma como você lida, e talvez a geração mais complexa seja a nossa. Eu vou dizer por quê. Talvez nenhuma geração viva o que a nossa geração viveu. Por quê? Porque a geração X, ela veio de uma consequência de pós-guerra, depois da geração Baby Boomers, que foi o boom, porque teve o pós-guerra, o pessoal voltou um pouco para casa. E ao mesmo tempo quis estabilidade. E aí, por que que é Baby Boomers? Porque começou a aumentar a taxa de natalidade. Começou a ter mais filhos. E aí, ter mais filhos, trabalhar mais para ter estabilidade, consumir mais, porque também tem mais filhos, e consumir mais indústria, inclusive alimentar. Por quê? Porque a vida entrou num processo de praticidade. Se a vida entra num processo de praticidade, o que que acontece? Eu preciso criar coisas mais rápidas. E aí aumentou também a industrialização da comida. Em vez de você ter que fazer o legume, cortar, fazer os alimentos mais naturais, você passou a consumir os alimentos mais industrializados no seu cotidiano. E isso vai gerar o quê? Uma geração obesa. Por quê? Porque ela começa a comer o mais prático, mais industrializado, e a consequência disso está na geração X, que começou a comer comidas mais industrializadas e menos comidas vivas, que traz uma consequência da obesidade. Eu falei, caraca, eu não tinha associado ainda a alimentação à questão das gerações. E isso tem um total sentido de impacto, que você falou o quê? Do paladar infantil. Você vai perceber que dentro da geração, se você fizer um estudo, Sá, você vai perceber que dentro da geração X, provavelmente você tem mais esse discurso do meu paladar é infantil.
Porque provavelmente essa geração recebeu mais coisa industrializada para se alimentar, porque os pais estavam trabalhando, estavam consumindo o mercado de trabalho, estava todo vapor, tendo mais filhos, sem tempo para fazer essa comidinha menos industrializada e metendo comida industrializada nos filhos. Ou seja, tudo gera impacto, né, gente? Tudo gera impacto em qualquer área da vida. Então, é a gente qual é a tua geração? Em que geração você nasceu? Ali tem todo um sistema de crença construído. Então, não basta a gente falar, porque você está fazendo um pecado, porque você está cometendo isso, é a sua força de vontade. Vamos andar um pouquinho os passos para trás. Vamos olhar em que sistema, em que tempo a gente estava introduzido. Que impactos tem nesse tempo na nossa vida? Porque você faz um mapeamento e quando você cria um sistema, um estado de consciência enraizado numa coisa mais profunda, você também vai entender que você vai ter que desprender de mais energia para mudar todo um sistema de crença que você foi introduzido e criado. Isso não é fácil, não é simples, tá? E para partir de você, essas mudanças começarem a acontecer para você já usufruir e para sua próxima geração. Porque eu digo para vocês e repito, é uma falta de estado de consciência. A facilidade, é o industrializado, é a praticidade que traz isso para gente. Porque dá trabalho fazer a comida viva. Dá mais trabalho. Você tem que descascar, você tem que cozinhar, você tem que manter. Você tem que comprar fresquinho. Então, isso dá mais trabalho. E para a vida que a gente colocou muitas coisas para fazer, a gente perde esse tempo e a gente quer ganhar esse tempo trazendo a comida industrializada para o nosso cotidiano. Então, eu queria só aprofundar nesse sentido e te sugerir, Sá, que você faça um estudo das gerações, porque foi tão disruptivo para mim essa palestra que eu assisti no Mastermind que eu tô, e essa palestra eu assisti de um cara de RH. Ele nem estava voltando a palestra para a parte de saúde, mas ela pode ser aplicada em qualquer área. Ele estava falando sobre trabalho e os comportamentos dentro do trabalho de acordo com as gerações. Porque, por exemplo, a geração X fala que a geração Y, Z e Alpha são a geração mimimi. Por quê? Porque eles eram uma geração que estavam vindo dos boomers, e eram muito exigidos, e aí o que que eles fizeram? O contrário da geração boomers. Eles queriam liberdade, que foi o anos 70, que o sistema de crença da nossa geração era direitos iguais e liberdade. Então, tudo isso formatou a gente de alguma forma. Então, essa é a contribuição que eu quero dar para vocês. Estudem a geração anterior a vocês que influenciou vocês e gerou consequências. Estudem a geração do tempo que você viveu e o que você foi formatado em você a partir disso. O que você está formatando nas gerações depois de você. E escolha como você quer trazer formatação a partir de você e para gerações posteriores a você. Então, essa é a minha contribuição de hoje para a gente falar dessa parte de alimentação aí que a Sá está trazendo, muito rica, mas que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, porque não é só eu quero ou não quero. Tem todo um sistema de crença que formatou a gente. Tá bom? Carlinha? Oi, pessoal. Vou tentar aqui, tá indo e voltando aqui à área, mas vamos lá. Jana, até contribuindo com o que você está falando, a nossa geração também vem do fast food, né? Então, essa coisa do lanche, do fast food hard, né? Vem muito disso, né? Vem muito nisso. O próprio açúcar, né? O auge. Então, e aí aquilo que também você falou, como é que a gente está, os nossos filhos, né? Então, já é uma geração diferente, né? A gente já tem um estado de consciência um pouco maior do que faz bem e do que não faz. Por exemplo, minha filha tem 13 anos, ela nunca tocou num refrigerante, nunca experimentou sequer um refrigerante. E eu vejo também que dentro ali do meio dela é muito isso, né? Um ou outro pondera. Refrigerante é um exemplo, né? Mas, assim, o estado de consciência, porque também tem muito prazer imediato. Eu estou naqueles dias, então eu preciso de um chocolatinho. Você vai criando para o seu cérebro, né? Umas
quero isso. Ou então, assim, nossa, estou ansiosa. Ou então, preciso relaxar, vou tomar uma taça de vinho. Estou ansiosa, vou comer um docinho. Eu como muito quando estou ansiosa. Então, ao longo do dia a dia, a gente vai também falando, contando para a gente várias coisas para justificar aquele prazer imediato, porque é desafiador, não é fácil. Eu, por exemplo, também, para mim é muito desafiador essa questão da alimentação ser totalmente saudável, até porque eu trabalho com restaurante, então, eventualmente, tem que degustar, tem que provar, tem que testar, tem que fazer. Então, para mim, é um desafio. Então, né, eu estou nesse ramo e a gente faz as degustações e tudo, mas eu acho que é o equilíbrio, né? É a gente encontrar. Vocês estão me ouvindo, então, né? É a gente encontrar o equilíbrio, né? E é falar, cara, hoje eu fiz isso, então amanhã eu vou dar uma equilibrada, vou dar uma. Pensar, por exemplo, várias vezes eu não tenho muito problema com açúcar, eu tenho um problema mais com a parte do sal. Então, várias vezes, não, eu prefiro comer aqui no sal, uma entradinha, do que chegar até a sobremesa. Então, eu acho que não existe um certo e um errado, mas eu acho que existe a gente tentar no dia a dia equilibrar, né? Trazer um equilíbrio, associar atividade física a isso, que é importantíssimo, né? A atividade física, a liberação de parte hormonal, para equilibrar também seu corpo. Então, a parte do sono contribuir. Então, é todo um sistema que a gente tem que estar, não só a alimentação em si, mas é todo um sistema do seu corpo, da saúde, para você conseguir fazer esse ajuste. Às vezes, um distúrbio de hormônio faz você ter uma vontade maior de alguma coisa, de uma vida. Então, você está sempre também com seus exames em dia. Então, é muito mais, né, do que a própria alimentação. Então, acho que a gente está fazer o mais lá do nosso, que a Sabrina, inclusive, já postou lá, fazer o mais da nossa saúde e olhar como é que está a atividade, como é que está seu sono, como é que está sua alimentação, como é que está. Então, é algo muito maior, né? E aí você tentando equilibrar ali todos esses indicadores para você conseguir realmente a cada 1% melhor a cada dia, né? Eu acho que não é hoje vou cortar 100% de tudo e amanhã vou só fazer estar com alimento que descasca, alimento vivo, que é o que a gente sabe que é melhor, o mais saudável. Mas eu acho que aos poucos, você 1% a cada dia, ir reduzindo e melhorando, e trocando o paladar. Muita coisa hoje que é super saudável, se eu amo comer, com vontade de comer. Então, é o que a Sá também falou lá no início, né? O início não é fácil. Eu tinha um paladar infantil e gostava de comer isso, beber, mas aí ela, aos poucos, foi trocando esse paladar e hoje ela tem muito prazer em 100% das coisas que ela come, que é saudável, né? Então, aos poucos, você vai encontrando os prazeres e opções. Hoje no mercado está assim, vasta opção de mercado, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, então, que são bons, são gostosos. Então, acho que tem muita essa opção, né? Eu acho que é trazer essa clareza, estado de consciência, Reaprender, e né, você Carlinhos? A gente tem que reaprender, né? aprender, exatamente. Reaprender, reaprender. É isso. Mas parabéns, Sá. Muito, Adorei. Renata também, a contribuição foi ótima. Maravilhoso. muito bom, gente. Só para. Eu achei interessante, já no que você falou das gerações, e conforme você foi falando, justamente essa geração que veio pós-guerra é uma geração que viveu na escassez, né? A guerra trazia muita escassez, insegurança, medo, né? Eles, né, eu imagino, né, tentando me remeter lá num ambiente de guerra, onde muitos fugiam, né, estavam isolados e não tinham acesso ao alimento, né? E aí depois, né, tem esse movimento de querer trabalhar por conta da estabilidade, mas a oferta de alimento veio, né, muito abundante. E aí, justamente, eu acho que é para compensar e o medo de ficar sem, as pessoas acabaram a passar a comer mais do que sua necessidade, né? E aí tem um estudo muito interessante sobre longevidade, que é uma área que eu venho me aprofundando cada vez mais, porque, né, vocês me conhecem, eu quero viver mais de 100 anos, e que mostra que um dos fatores para contribuir que você viva mais é você comer 80% da sua necessidade. Então, hoje os estudos já estão mostrando que não é só o excesso, é você comer menos do que
a sua necessidade fisiológica. Então, os estudos já estão mostrando isso, porque isso faz que a gente tenha um aumento da expectativa de vida quando a gente come menos do que a gente precisa. E olha como isso está começando a inverter, É, né? e daí vai reverberando sempre na sua vida e na próxima geração. Se Ah, você já deve ter um índice, porque você atende muita gente de várias gerações. Você vai conseguir mapear que deve existir um tipo de convergência de hábitos e pensamentos e crenças das mesmas gerações. Se você conseguir fazer isso, você vai começar a perceber que as crenças das gerações são parecidas por causa dos hábitos que foram formados no tempo em que ela viveu. E talvez você tenha muito sucesso trabalhando essas crenças na base para ter o resultado final. Você com o olhar da saúde, talvez vai dar um olhar mais voltado para isso. É que quando eu assisti a palestra era em relação ao trabalho, a como o comportamento se aplicava no trabalho. Mas isso vai poder se aplicar na saúde também, porque foi uma consequência. E aí você vai ter esse olhar mais profundo, pegando as gerações, todo o sistema de crenças e consequências, e como que você pode usar isso para transformar as pessoas hoje. Você pegar lá um baby boomer. Como é que era o hábito do baby boomer? Como é que era o hábito da geração X? Como é o hábito da geração Z? E como que você começa a trabalhar o sistema de crença na base para essa pessoa ter um resultado mais rápido? Você vai ver, você vai conseguir ter muita estatística, porque você já tem pessoas atendidas nisso. E acho que você vai montar uma super estatística. muito bom. Recoloca o nosso slide, por favor. Isso. Bom, vivendo a palavra, né? Então, aqui é para incentivar vocês a adotar uma abordagem mais vigilante e proativa para o seu bem-estar. Isso envolve estar constantemente atentas às necessidades físicas, mentais ou emocionais e espirituais, reconhecendo potenciais ameaças à sua saúde e tomando medidas ativas para manter e melhorar o seu estado geral de bem-estar. Mais uma vez trazendo, né, que o versículo, né? Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Né? Então, viver a palavra nesse sentido é isso, é entender que vocês têm que estar vigilantes no que, nas duas necessidades, né? E cada uma pontuou um pouquinho, mas a gente vai falar sobre isso, né? O comer com consciência é você prestar atenção nas suas necessidades fisiológicas, né? Essa correria do dia a dia tirou isso da gente também, né? O diabo também ataca no tempo, é impressionante, né? Então, com essa necessidade de fazer tudo ao mesmo tempo, correndo, a gente parou de prestar atenção nas nossas necessidades reais, né? E o comer com atenção é justamente vigiar, né? Então você está vigiando tudo o que está acontecendo, você está atenta ao que está acontecendo, e isso vai permitir vocês a reconhecer os sinais de saciedade no corpo de vocês, e isso vai permitir te dar domínio próprio para que você pare de comer quando você reconhece essa saciedade, por entender que o além disso é o excesso, é o pecado, é a gula, né? Isso vai trazendo consciência e vocês vão começando a ficar é, mais assim, vai te dar mais habilidade de controlar, inclusive a parte emocional, a fome emocional também, porque você vai reconhecer do tipo, opa, isso aqui é minha fome emocional falando, isso aqui é minha ansiedade pedindo para comer, para exagerar, isso aqui é minha preocupação. E a gente sabe, gente, que ansiedade, preocupação, tristeza, solidão, nada desses sentimentos, ele consegue ser preenchido com comida. É o que você falou. Você vai buscar ali no momento um prazer, mas acabou de comer?
a tristeza vai voltar, a preocupação vai voltar, a solidão vai voltar. Então não adianta buscar na comida a solução desses sentimentos. Tem que buscar o que realmente vai solucionar, né? Então eu acho que essa habilidade de reconhecer, né, tanto a sua saciedade, mas o porquê que você está comendo, da forma que você está comendo, isso vai trazer mais domínio próprio para que vocês consigam fazer as escolhas mais saudáveis e parar no tempo certo, sem exagero, tá? Vamos à postura de Lioness, né? Esse é o exercício que eu quero deixar para vocês, é para que vocês reflitam sobre o seu comportamento alimentar, registrando em linhas, né? Anotando no papel como é a sua relação com a comida, né? Por exemplo, como porque tenho que comer? Ficou estranho isso aqui, gente, desculpa. Por que que eu estou comendo da forma que eu estou comendo? Porque amo comer. Como. Ah, tá, desculpa, agora eu entendi. Como porque tenho que comer. Como porque amo comer. Como porque me acalma. Como para aliviar o estresse. Como para me sentir bem. Por que que você come? O que que você pensa e sente antes de comer? Você come com pressa? Come irritada? Ou come no automático? O que você pensa e sente no ato de comer? Não precisava ter comido tanto? Acho que exagerei? Esses são pensamentos que passam pela sua cabeça? Não podia ter comido isso ou não podia ter comido aquilo? Podia ter escolhido algo mais saudável? Quais são os pensamentos e sentimentos no ato de comer? É importante você entender isso, você reconhecer o que está acontecendo ao seu redor na hora que você está comendo, né? Quais são os sentimentos que estão permeando, quais são os pensamentos que estão permeando. Isso faz você ter clareza exatamente se você está comendo para nutrir o seu corpo de uma forma fisiológica ou se você está comendo para nutrir as suas emoções, como a Rê falou também, tá? Esse é o exercício que eu quero deixar para vocês. Então, que no próximo, a gente está aqui de manhã, então já no almoço, quando vocês forem almoçar, prestem atenção, comem com essa consciência e depois anota no papel para você começar a desenvolver essa habilidade de ter o domínio próprio nas suas escolhas, tá? Esse é o convite que eu faço. Se você puder fazer isso ao longo do seu dia, tudo que você come, lembra de anotar. Caramba, por que que eu comi isso? O que que estava passando pela minha cabeça? Aí eu fui lá, estou no meio do trabalho, fui lá e comi uma. Certa, tá? E vamos profetizar para a gente poder encerrar. Aqui eu dei, né, mais uma vez, é um início de uma né, de um ato de profetizar, mas eu quero que vocês escrevam depois a profecia de vocês, né? Então, aqui é uma sugestão. Como a gente está falando desse domínio próprio, dessa relação com a comida, eu trouxe da seguinte: vocês declararem, né, profetizarem na vida de vocês que meu relacionamento com a comida é saudável, eu tenho domínio próprio e controlo os impulsos da gula. Eu como atenta aos sinais físicos, emocionais e espirituais, e minhas escolhas alimentares são conscientes e estão alinhadas ao propósito de Deus. E aí vocês continuem aí a profetizar sobre essa relação com a comida de vocês, com essa relação com a saúde de vocês. É isso, Lioness. E nós temos a frase, palavra, a gente continua com isso, ou já vamos nos despedindo. Não estava fazendo, né? Mas acho que se vocês nos últimos eu acho que a gente não fez, né? Então, vamos encerrando? Essa frase, eu uso essa frase o tempo inteiro. Na dúvida do que comer,
coma o que Deus fez. Legal. Eu Que acho é a que comida viva. é um direcionamento, né? Porque às vezes você está na correria, fala assim, ai meu Deus, o que que eu como? Né? Muita gente fala assim, ai, Sabrina, eu não sei exatamente o que comer. Cara, se não sabe, come o que Deus fez. Você não vai errar. Busca uma fruta, busca um legume, busca, sabe? É isso, é comer comida de verdade. Né? Eu acho que a gente pode então trabalhar com essa frase a partir de agora para já trazer essa consciência na hora das escolhas alimentares de vocês. Legal. Beleza, então vou encerrar aqui a gravação. Se Tchau, despede. gente. Eu vou precisar Beijo, sair que eu vou gente. pro meu café da manhã de ação de graças hoje. Amém. Ó, já anota aí os sentimentos e pensamentos nas suas escolhas, Ana. Já vou fazer isso. Gente, um beijo grande. Beijo. Obrigada por mais um dia de devocional. E até segunda-feira que vem, Até último segunda-feira devocional que do vem. ano, hein, gente? Beijo, Isso divulguem. Bom aí. Natal, Feliz Natal para todas vocês. Natal, desafio, mas assim, foi o que eu falei, se permitam também, né? Porque a gente sabe que a mesa é um lugar de comunhão e é importante também. A gente vai falar isso no decorrer do nosso devocional, tá? Beijo! Beijo, gente. Tchau, tchau.